necessidades apresentadas e aquelas que não foram verbalizadas, talvez, e que muitos aqui estão passando. Tu sabes de todas as coisas. O Senhor conhece o nosso íntimo, a nossa alma. E eu peço que com a tua misericórdia, com a tua graça, o Senhor nos abrace nesta noite. Não apenas para satisfazer caprichos, mas para ser o nosso Deus, ser aquele que nos alimenta como criaturas suas. E os pedidos que foram mencionados também, que o Senhor esteja entrando com providência, resolvendo conflitos, renovando a saúde física, espiritual, mental, em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor é o Deus que conhece cada história, cada vida. O Senhor esteja entrando nessas vidas com a tua misericórdia, que nós te pedimos. Da mesma forma, pedimos hoje pela tua palavra, que a tua palavra seja desafiadora para o nosso coração. Tudo que nós fazemos aqui não seja apenas um encontro social, mas seja um encontro de almas com Deus aos teus pés, e que isso reflita no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa maneira de olhar o mundo, na nossa maneira de interagir com o mundo. Que o teu Evangelho faça diferença na nossa vida, na vida dos outros. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando já o estudo do caminho do discípulo já há uns 2 anos, sei lá quanto, eu não tive que fazer muita conta. Dentro do estudo do caminho do discípulo, nós demos uma pausa, nós vimos uma sequência, e aí eu disse que nós entraríamos com o estudo do Sermão do Monte, para dar uma base que é importante para a continuação do estudo. E aí nós paramos, fizemos o Sermão do Monte, e meio que a gente resumiu no domingo passado já, finalizando o Sermão do Monte. E hoje a gente entra num outro bloco que, dentro do estudo do Caminho do Discípulo, é um bloco de perguntas, de questionamentos que foram feitos a Jesus e quais foram as respostas de Jesus para esses questionamentos. E é isso que a gente vai começar a estudar agora, nos próximos domingos, algumas perguntas e algumas questões que foram levadas a Jesus, quais foram as respostas dele e como é que isso pode falar com a gente. Hoje, especialmente, eu queria que nós começássemos esse estudo de perguntas e de questões não tão preocupados com a resposta, né? Não tão com um olhar voltado para a resposta, mas muito mais um olhar voltado para as questões. Por quê? Porque cada questão que é levada para Jesus, ela reflete aquilo que habita aqueles que perguntaram. Então, e tem muito a ver com a nossa alma também. Eu sei que todos nós aqui temos questões com Deus. Temos questões que a gente leva para Deus, ou que, se a gente não tem a coragem de verbalizar, ainda estão aqui dentro da gente. Então eu queria que a gente olhasse, a gente até tem muitas pessoas aqui da área que podem nos auxiliar isso, até perceber quais são as questões até psicológicas e espirituais por trás dos questionamentos que foram levados a Jesus. Então eu queria que a gente olhasse muito mais para as questões, não tão preocupados com as respostas. E aí ao longo do estudo a gente vai conversando um pouco mais. Algumas das questões até a gente já levantou, e a gente já estudou elas aqui, e eu não quero me aprofundar tanto, porque já foi em demasiado estudado por nós aqui. Mas eu queria que a gente passasse por elas rapidamente, e depois no final a gente vai chegar em questões mais inéditas aqui para nós. Mas uma primeira questão que é levantada aqui dentro desse estudo, fica no capítulo 18 de Mateus, que até a gente estudou por algum tempo. Eu queria que a gente voltasse e tentasse perceber um pouco sobre quais são as questões por trás da questão. O que está envolvido por trás do questionamento
que está em Mateus capítulo 18, e que diz assim: naquela mesma hora os discípulos se aproximaram de Jesus, perguntando: quem é o maior no reino de Deus? Essa é a questão. Quem é o maior no reino de Deus? Jesus, a essa altura, já havia ensinado bastante para esses discípulos para que essa questão não fosse levantada. Há de se convir que quem questiona isso são apóstolos, são discípulos que já caminhavam com Jesus, já ouviam de Jesus o bastante para que essa questão, até o Caio brinca dizendo que essa é uma questão cretina. Ele fala: isso é uma pergunta idiota, de um tamanho de uma idiotice e de uma cretinice tamanha, por conta de todo o conteúdo que Jesus já vinha trabalhando com os caras, que Jesus já vinha tratando com esses discípulos. Então, a essa altura, essa questão ser levantada, ela não vem à toa. Ela não vem assim, não. Ela revela, ela traz muitas revelações. E eu queria que a gente começasse a tentar pensar o que essa questão revela. O que está por trás dessa questão de quem está perguntando? Quem chega em Jesus ou em Deus e leva uma questão tão franca de dizer quem é o maior no reino, o que essa pessoa está trazendo de conteúdos? Eu sei que tem pessoas na área que vai ser sacanagem, então dá uma segurada aí, né? Mas eu quero que vocês participem assim, vamos só jogando aqui de maneira... Havia uma competição. Havia uma competição e havia uma necessidade de visibilidade, de se aparecer. Quer dizer, né? De se mostrar, de ser visto, de ser apreciado, de ser... Tinha essa necessidade aí. Quem mais? Quem é o maior? Quem é o maior no reino? Não, pode falar. Vocês falam. Posso responder como historiador? Pode, porque aí é historiador, ele vai responder como historiador. É bom que aí nós temos vários óculos diferentes para analisar mesmo. Completar, né? Meu nome é Heraldo, sou presbiteriano, mas eu dei aula no sul-americano, a disciplina era História. Daí que você conhece o Diego. O Diego foi meu aluno. Ótimo. Eu dei aula de História da Igreja na América Latina. Então, tem muito conteúdo aí. Comentando sobre o texto, a gente tem que pensar no que o judeu pensava sobre os Messias. Então, os judeus, eles tinham sido oprimidos por vários povos. Eles tinham sido dominados pelos babilônios, depois foram dominados pelos persas, depois foram dominados pelos gregos e agora estavam sendo dominados pelos romanos, ou seja, orários. Quando vamos deixar de ser dominados por uma nação estrangeira? Então, o pensamento deles em relação ao Messias, já que ele era filho de Davi, é que ele ia ser um grande general, ele ia ser um grande guerreiro, um grande líder, que ia levantar a nação e expulsar os dominadores para fora, certo? E estabelecer Israel como uma nação livre e estabelecer o reino de Deus, né? Ali naquele momento. Mas um reino extremamente político, extremamente material. Então, essa pergunta, Pedro, João, enfim, os mais, Mateus talvez, né, que era cobrador de impostos, os mais letrados já vão chegar com aquela perspectiva. Opa, se o cara é o Messias, o cara vai estabelecer o reino, opa, né? O que eu vou ser? O ministro do quê? Ministro da Fazenda, o ministro da Cultura, o ministro da Economia, primeiro-ministro, opa, então, bom, e aí, Jesus? Mas, né, porque eles estavam chegando a Jerusalém, né? Havia um símbolo dessa chegada. Opa, então o cara vai tomar posse do reino e agora?
fora, né? Eu já vou ajeitar o meu ministério ali e tal, né? Então, em partes, esse era o pensamento deles. Sim. Não, e eu acho que é corretíssimo. E aí isso revela, aí vamos então trazer para a nossa realidade. E aí tem essa ambição, esse desejo mesmo humano. Humano, Que é a necessidade de poder. Necessidade de poder. O cara vai estabelecer um reino, eu quero me encaixar nisso aí, eu quero saber em que posição eu vou ficar. E aí, dentro dessa perspectiva bem humana mesmo, de se estabelecer dentro desse reino, então já fica evidente que é uma pulsão humana, quer dizer, é uma necessidade humana latente de ter, é uma necessidade nossa sim de se estabelecer dentro, vamos ver, como é que eu vou falar, de uma hierarquia, dessa hierarquia, né? Agora, aí é ótimo você levantar essa questão porque fica em contraponto qual era o verdadeiro reino, né? Os caras ainda estavam meio que sem entender, né? Que o reino de Deus ia ao contrário de tudo isso. Dentro de uma perspectiva de que o reino não é isso, e de que o reino está muito mais ligado a amor, bondade, misericórdia, que os elementos do reino são outros que não político e que não, né? Como é que fica essa nossa necessidade humana dentro dessa perspectiva de um reino que não é visível, que não é político, que não é material, que não é... Aí que está a questão, quer dizer, como alinhar a nossa fé. Então, quer dizer, por isso que eu falei, vamos tentar ver o que está por trás da pergunta. Então, por trás da pergunta está exatamente esses elementos mesmo. O elemento da ambição, elementos bem humanos, né? Bem grotescos. Eles são iguaizinhos a nós. São iguaizinhos a nós. Apesar de andarem com Jesus, era extremamente difícil entender que todos eram iguais. Que o amor de Jesus é igual para todos, independente do que todos faziam. Exatamente a mesma dificuldade que nós temos, né? De compreender a natureza de Deus, de entender que não era todos iguais, eram todos iguais, né? Em todos os sentidos, sem poder, sem... E é difícil de entender, né? Porque é um amor que não cede o nosso entendimento. Vem aí aquela história. Você acabou? Não, Acabei. Por hora. É que o texto não fala que foi nenhum dos discípulos que falou, né? Não fala especificamente quem falou. Dá a entender o quê? Que os discípulos, quando não estavam com Jesus, eles conversavam entre eles assim, escuta, vamos organizar esse negócio aqui, já que vai ter, vamos ver o que cada um, né? Dá a entender, né? E você pediu pra gente viajar nisso aqui, eu ainda viajo mais ainda. Tipo assim, um Mateus, cobrador de impostos, olhando um Pedro pescador, meu filho, você tem mais chance que eu, né? Assim, fala sério, eu tô melhor na foto, né? Exato. Né? Que a gente faz isso, pô, eu sou cristã, 20 Não tem aquela anos, história, gente, já fui que foi líder de louvor. a história dos galardões no céu. Tem Não, gente tem que, tudo a ver tem com gente galardões. que vive para A pedrinha lá na coroa. Não pensa assim, puxa, eu tô salvo. Se eu for salvo, já tá ótimo. Exato. O galardão meu. É esse o ponto que eu queria chegar. Porque tudo que nós levantamos com esses elementos por trás da questão são elementos humanos. Como a Zane falou, quer dizer, somos nós, é o nosso espelho isso aqui. A questão que eu preciso tratar é, se eu sei que eu sou assim, como é que agora então essa questão pulsa em mim também? Ainda que eu não tenha a cara de pau do discípulo de perguntar, ainda que eu não tenha isso, a aplicabilidade dessa questão, ela está subjetiva em mim o tempo todo. Ela está aqui, ela me habita, meu amigo. Ela me habita, não se engane. Ela está, e vez ou outra ela vai, e aí que vira uma bagunça, porque muitas vezes, quando a gente vai alinhar essa nossa humanidade com essa espiritualidade, olha a bagunça que vira. Quando eu começo a fazer, quando eu trago esse reino invisível para dentro de mim, e eu entendo que eu sou o reino,
Olha a bagunça que eu posso correr o risco de fazer quando eu faço uma bondade pensando na pedrinha. Você entendeu? Na hierarquia mesmo, no galardão. Como você falou, olha como que eu posso estar olhando para essas questões de Deus, com óculos errados, com um olhar errado. O que é o galardão dentro dessa perspectiva? Será que eu estou fazendo as coisas pelo amor ao reino? Eu estou fazendo por esse lugar, mesmo que subjetivamente lá no meu íntimo eu não verbalizo, eu não falo, mas lá dentro eu estou falando como a Maria falou: gente, eu mereço mais. Tu sabes que eu mereço, Senhor. Essa semana o Asaf ele fez uma carta na página dele no Facebook para responder às pessoas. Ele foi convidado para participar da vinda do Papa, foi convidado para cantar, né? E virou uma polêmica. Se ele ganhou dinheiro, se lá era lugar de crente, se aquilo era testemunho. São as mesmas questões, né? E são pessoas cristãs e não aquelas pessoas, mas é aquela confusão, né? Porque se você olhar quem é Deus, pela natureza de Deus, ainda bem que ele estava lá participando de um movimento que é religioso, cantando o Evangelho, cantando o amor de Deus. Mas o que é óbvio, não é óbvio na hora que cai para se pensar, né? Para a pessoa olhar e falar: olha, foi um fuzuê para ele conseguir responder o tamanho das perguntas, que aí sai daquele formato, né? De que crente não mistura com católico, de que. E é tão simples, né? Mas ao mesmo tempo para o ser humano não é assim. O que a Daniela está falando aconteceu quando meu pai faleceu. Aí aconteceu bem cedo e foi na funerária da escola. Eu desci com a minha mãe para ver, porque a pessoa virou para mim assim: você vai colocá-lo na sala católica ou na sala evangélica? É que na sala católica nós temos a cruz, mas na sala evangélica não tem nada. Meu Deus, que diferença faz? Aí eu disse: não, mas é porque as pessoas brigam se a gente coloca uma pessoa que é católica na sala evangélica. E se a gente coloca um evangélico numa sala que tem uma cruz na imagem, falei: gente, que diferença faz? Ele nunca ligou para isso. Assim. E virou, e aí o que aconteceu? Acabou que alguém, como que não tem? Aí assim, é difícil, as pessoas vivem nessa situação, assim, são símbolos, hierarquia, o que é? Gente, por quê? É tão difícil se dissociar disso, parece que é a cultura sabe, nada pode ser simples. Você não pode ter um sentimento de unificação, você tem que ser sempre uma... Mas é a mesma crise que está aqui. Quem está certo? Quem é que vai para o céu? É o evangélico? É o católico? Quer dizer que todos convergem no cristianismo e estão discutindo quem é a Igreja de Jesus. É bem parecido. Quem faz parte. O Silas foi naquele Na Moral, né, do Pedro Bial lá. E aí o Ivo, que é o mentor lá de Fortaleza, até brincou no Facebook, ele falou: rapaz, que estranho, eu me senti tão estranho, me identificando muito mais como um bandista do que... Porque, não sei se vocês assistiram, mas um bandista que estava lá do lado mais coerente. Foi muito mais coerente, né, nas coisas. Mas assim... eu só assisti um trechinho, porque a partir do momento que o Silas pegou o microfone, eu cortei. Mas o Daniel Sotomayor, que ele é ateu, ele era até, vive falando umas monte de bobagens, mas ele falou uma coisa que matou a pau. O Pedro Bial perguntou para ele, que ele sendo ateu, como que ele vê o crescimento dos protestantes. Ele falou que isso não é uma novidade, desde os anos 80 está acontecendo isso, principalmente pela teologia da prosperidade, que num país que está cheio de mazela, está cheio de pobreza e tanta coisa errada, o discurso em que a pessoa vai ter um bom emprego, vai ficar rica, se ela começar a frequentar a religião, isso é óbvio que começa a encher. Cara, mas ela faz espumou pela boca. É aí que tem a ver com essa questão, quem é o maior no reino. Assim, logicamente que a pergunta ela tem, né, nós vimos a ótica da parte da história, da psicologia. Agora, o que revela é essa pulsão humana que habita, que nos habita. E aí fica,
para nós entendermos, o nosso desafio é alinhar, ou seja, entender que isso ainda é minha vida e que eu tenho uma guerra dentro de mim, que Paulo trabalha lá em outro momento, do já e o ainda não. Ainda que eu já estabeleço coisas em Cristo para o meu hoje, eu ainda não, quer dizer, eu ainda tenho questões que me pulsam, que me habitam. Eu sou competitivo, sim. Eu sou ambicioso por lugares melhores, sim. Eu julgo, sim. Eu julgo o tempo todo, eu olho para outro, e ainda que eu não seja tão claro, mas subjetivamente eu penso assim: eu mereço um lugar melhor com Deus do que eu tenho aquele. inveja, tenho ciúmes, Tenho inveja, tenho raiva. Tenho ciúmes, tenho raiva, tenho ódio de Eu quero pessoas. controlar. Ainda quero ter o controle. Então fica evidente que a nossa espiritualidade pulsa nessa tensão. Outra questão levantada e outra pergunta que está nos versículos 21 do 18. Lê pra gente alguém fazendo favor. Eu acho que agora vamos ter por aqui é o melhor, depois quem é o maior, né? Eles trocam perguntas. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? O que essa pergunta revela? Quando é que eu vou poder pegar o meu irmão por isso? É, Sem estar pecando. sem estar pegando. É muito que você falou, que a Miriam falou, quer dizer, qual é a perspectiva do Pedro nessa pergunta? Ele está preocupado com o quê? Ele está preocupado em perdoar o irmão ou ele está preocupado em não pecar? Olha como que a tensão já existindo ali. Quer dizer, ele está muito mais preocupado em cumprir se Jesus falasse só até 6, até 5, viu? Mané, cuidado, pode ir, mas perdoa até 7. Quer saber quando ele pode atuar a raiva dele sem pecar. Exatamente. Agora vamos puxar para nós. Será que a gente tem essas questões ainda na gente também? Nessa linha do perdão, será que está resolvido ou a gente também tem esse sentimento de negociação aqui? Da perguntinha do 7, até 7, até 7. Será que ainda subjetivamente, lá dentro do nosso termômetro de perdão, a gente ainda fica se negociando, sabe? Não, Deus, o Senhor sabe que isso aqui eu não posso acertar, isso aqui, sabe? Coisinhas. Mas ele também fez, né? Então, Olha como que... E aí tem a resposta de Deus, né, de Jesus, 70 vezes 7. Perca a conta. Para de querer fazer conta. Você não vai... Isso que não é por dia, não. Não é por dia, não. É a vida. É a vida inteira. Vou começar meu bloquinho de notas. Vamos São começar. só 490, então? É contabilizar perdão. Olha o que isso revela da nossa humanidade. Contabilizar perdão. Olha como que a nossa cabeça ainda... E quando a gente traz isso, como eu estou falando, para o reino de Deus invisível, para a nossa espiritualidade, como é que fica essa conta, né? A resposta de Jesus é, olha, perca a conta, meu amigo. Perca a conta. Onde é que fica o seu direito dentro dessa perspectiva? Como é que fica? Ah, meu direito. É meu direito, eu estou no meu direito. Onde começa do outro, mas dentro dessa perspectiva aqui, né? Agora vamos para o fechamento, que tem bastantes elementos aí também, que é do capítulo 19. Versículos 16. E eis que alguém, aproximando-se, me perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Até aí. Primeira questão, e aí lembrando, só de introdução, era um jovem rico, era um camarada, né? O texto e nos outros evangelhos
tem mais elementos aí, mais conteúdo sobre esse jovem. A gente sabemos que ele era rico, sabemos que ele era religioso, sabemos que ele era um nerd, né? Tipo assim, do ponto de vista de fazer tudo certinho, de ter tudo no lugar, extremamente religioso e extremamente rico. Uma almofadinha, religioso e todo corretinho. É esse cara que faz essa pergunta. E aí a pergunta vai revelando várias coisas. Primeiro, ele se aproxima de Jesus já capciosamente dizendo: ó bom mestre, bom mestre, que farei eu de bom? O que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus já vai desmontando o cara aos poucos. A primeira desmontada de Jesus é: ô gurizão, não me chama de bom não. Bom só há um, Deus. E aí a gente pode falar: tá, mas Jesus é Deus, né? Por que Jesus faz isso? Porque o camarada, o nível que esse cara consegue chegar é no mestre. E aí no mestre, né, nós temos um historiador aqui, quer dizer, qual que é o nível do mestre? Mestre é mestre. O cara chegou no maior nível, mas humano ainda. Então é como se Jesus dissesse: ô camarada, se você vai me tratar como humano, como mestre, saiba que como humano, o melhor do time de nós nunca vai ser bom. Então não me venha chamar de bom, porque bom só há um. Quer dizer, como se o cara viesse dizendo: ó Deus, eu te reconheço como Deus, talvez Jesus desse outra resposta. Você só: bom, agora eu posso ser chamado de bom. Talvez o cara chegasse: ó bom Deus. Mas o cara, quando vem essa malandragem do ó bom mestre, como quem, sabe, aquela puxação de saco, Jesus já dá uma e fala: não. Bom não. Bom só há um, que é Deus. Então não me chame de bom. Já há uma desmontada aí. E a segunda, aí a questão do camarada é: o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? O que essa pergunta nos traz aí? O que você acha? É a igreja de hoje, que não é fácil. Porque na verdade a pergunta correta é: o que tenho eu que ser para herdar a Deus? Ela já denota que eu tenho que produzir algo, né? Eu tenho por mim mesmo. O que eu posso fazer de bom? Fazer o que está em mim. Né? Acho que aquela hora ali começou o jogo, assim. Vamos lá, me dá a receita do bolo aí que eu vou fazer. Eu vou fazer, eu, Marisa. Aí Jesus deu a corda para ver se ele, até onde ele ia. Então faz isso. Nossa, isso, beleza, eu faço assim. Até que ele foi no ponto X da história do dia. Aí, ó, tá vendo? Você não dá conta de fazer. Porque não é você que tem que fazer. Não é você. Sou eu que tenho que fazer você. Aí matou a pau. O que mais? Já começa retirando o adjetivo bom, né? Quer dizer, nem ele que era Deus aceitou. Aceitou naquele momento, porque o cara veio, né, nesse nível. Então, quer dizer, bom é Deus, ele está ensinando o quê? Que nós todos somos iguais. Sim. Nós todos somos iguais. Bom é Deus. O diferencial é lá, é o divino. Vocês são todos iguais. Nós somos todos iguais. Exatamente. Então, quer dizer, o espírito desse cara que está chegando, ele está chegando como um cara. Né? Ele chega, talvez, num sentimento de superioridade. E Jesus já dá essa pancada. Olha, meu amigo, bom é só Deus. Você está chegando aqui e saiba que entre nós somos todos iguais. Quer dizer, já revela isso que vocês falaram também, dessa receita de bolo. Quer dizer, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Não venha querer, não, me dá o básico, me ensina o caminho, o atalho, me dê a receita, que tem muito a ver com esse nosso lado humano de hoje, que é resolver as coisas dessa maneira. Olha como que é mais
o nosso comodismo está muito aí, né? Muito mais fácil a gente baixar as regrinhas aqui, todo mundo cumpre, e priorizar a regra do que você lidar com o outro que vai ferir, que você vai ter que perder a conta para perdoar, de um reino que não tem melhores e maiores, de um reino que os elementos são outros e que, como Jesus vai falando lá, ó, no reino os últimos serão os primeiros, você vai se surpreender com quem vai estar lá, porque não é, os critérios de Deus não são os nossos, são invertidos muitas vezes, a gente não consegue. Então olha como que é difícil lidar com isso. Então olha, já me fala o que eu posso fazer de bom para herdar. E aí a resposta de Jesus é: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. E aí em outro, Jesus já entende que o camarada é religioso, olha, guarda os mandamentos. E aí vem a segunda pergunta: quais? Quais? Jesus responde: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí é engraçado que Jesus dá os mandamentos da horizontalidade. Jesus não vai nem para o lado da verticalidade, né? A dimensão dos mandamentos com Deus. Jesus lida com o cara nisso aqui, ó. Então faça isso aqui. Aí qual que é a resposta do cara? Tudo isso deve ser. Olha só. Tudo isso eu tenho que. Inclusive a modéstia. É. Aí o cara pega, né? Não, isso eu faço. Isso aí, estou tranquilo, eu executo isso aí. Aí o cara tem a audácia, aí vem a outra pergunta. A terceira pergunta, que é a mais cretina possível. O que me falta ainda? Como quem diz: não, se é isso aí, eu sou perfeito. Eu sou bom. Eu sou o cara. É como, gente, essa pergunta, a gente se acostumou a ela, mas é como se o cara falasse assim para Jesus: vê se está faltando alguma coisa, então, que eu acho que eu cumpri tudo, eu acho que eu estou legal. Se era isso aí que falta, eu estou bem. É tanto esse nível do tipo, você está vendo se falta alguma coisa, que Jesus já fala: você acha que você é perfeito? Então, que Jesus vai e fala: se quer ser perfeito, olha como que é a resposta de Jesus. Porque é esse espírito que está no cara. Jesus diz: meu amigo, que é o que a Miriam falou, que tem tudo a ver. Olha que como nós temos a nossa humanidade. Quando a gente vai fazer esse equilíbrio com essa espiritualidade aqui de Deus, que é outros critérios, quando a gente vai equilibrar, a gente tem os erros grotescos, que é como eu falei, esses que a gente foi pontuando, mas a gente tem os sutis, os mais subjetivos que eu falei. Então, muitas vezes, como a Miriam colocou, nós começamos a priorizar mandamentos, sabe, esse devocional, essa vida com Deus, e a gente vai priorizando. E dentro da nossa perspectiva, a gente está indo num caminho de perfeição. Não, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou evangelizando, eu estou fazendo, eu estou produzindo. Então na tua cabeça esse termômetrozinho vai ficando mais positivo. E você vai: não, eu estou legal, eu estou bacana, olha como que eu estou. E muitas vezes priorizando isso, você não está de fato. E aí que está a ambiguidade, não a ambiguidade, mas a contradição de se lidar com Deus. De Deus ter a liberdade, como a gente já estudou outros dias aqui, de olhar para o ladrão da cruz e dizer: olha, meu amigo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Olha como não tem a ver com essa produção que a gente fica querendo desempenhar o tempo todo. E que agradar a Deus. Agradar a Deus e barganhar e
e não só de forma grotesca eu estou falando, mas subjetivamente mesmo. É a sutileza ainda. Sabe, é ali dentro do coração, do íntimo, que a gente vai querendo negociar o inegociável. Porque a resposta de Jesus é: o cara olha para Jesus e diz: olha, isso tudo eu cumpro. E é tão interessante, até o Caio fala e coloca até num estudo dele, dizendo que Jesus tira, porque na sequência que Jesus vem desses mandamentos horizontais, Jesus meio que de propósito tira o não cobiçarás. Jesus não menciona o não cobiçarás, porque o cara era rico, e talvez o cara desse mal ali, ele não... Jesus tira o não cobiçarás e acrescenta o amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como quem diz: olha, porque o espírito desse cara era qual? Eu sou perfeito, eu sou muito bacana, eu sou muito bom, eu me trato bem, eu faço tudo correto. Então Jesus tira o não cobiçarás e coloca o amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque esse cara se ama, esse cara se idolatra, esse cara, a referência dele é ele. Perfeccionista, ele é rico, ele, entendeu? Devia ser bonito, devia ser tudo correto, exatamente, devia ser, porque ele se apresenta assim para Jesus e diz: olha para mim, vê se falta alguma coisa. E Jesus diz: tá bom, então você quer ser perfeito, então você quer que eu te analise? Te analisando, talvez está tudo perfeito mesmo, mas aí Jesus dá a pancada. Mas antes da pancada, a questão que está é: olha como que Jesus tira, quando Jesus diz, olha, que o cara pergunta quais são os mandamentos que eu preciso cumprir. Aí Jesus diz o que aí? Né? Não matarás, não cometerás adultério. Tudo isso esse cara faz. Mas ele já achava que fazia. Quando ele pergunta para Jesus o que ele queria ouvir, não, você já cumpre todos. Ele se achava. Exatamente. Ele se vê cumprindo tudo isso aqui. Então Jesus diz: bacana, então você é esse cara que cumpre, você é perfeito nisso. Aí Jesus então acrescenta: se você quer ser perfeito, mas Jesus é como quem está dizendo: já que você já é perfeito, você já é esse cara que já alcançou, então só basta a cereja do bolo, meu amigo. Você já é esse cara, você já ajuda lá a ONG, você já criou a ONG e tal, você já ajuda os pobres, papapá, você é rico, deve estar ajudando algumas pessoas, algumas famílias necessitadas, porque a lei te pede, né? Você está dividindo ali com alguém, papapá. Mas então agora vamos arrematar. Você quer? O que me falta? Então, se você quer ser perfeito, vende tudo. Primeiro desafio do cara: vende tudo. O que eu vou vender para esse cara? Vende tudo. Vai se desfazendo. Essa cadeira é minha. Começa aí o processo, o exercício de vender. Depois de você vender, o que faz aí? Doa. Vende tudo que tens e dá aos pobres. Parece que Jesus foi bem danado, né? Porque ele podia falar assim: doe as suas propriedades. Exato. Vende dinheiro, aí você vai ver um malote de dinheiro na tua mão. Exatamente, a pedagogia. Aí foi tudo. É a pedagogia da graça de Deus. Mas eu acho que Jesus queria fazer o ver onde estava o coração dele. Exatamente. Olha para dentro. Exatamente. É como se Jesus está falando assim: olha, o que eu estou querendo lidar com você não é quantificável, não é visível, não é aparência, é outros elementos. Mas tá bom, então para o teu exercício ficar bem, você vai visualizar bem visualizado. Vamos fazer uma sala cheia de dinheiro, vai vendendo tudo, lota essa sala de dinheiro. Depois que essa sala estiver lotada de dinheiro, doa. É outro exercício. Dá aos pobres. E depois que você for capaz de fazer o primeiro exercício, que é vender, o segundo, que é doar, aí então
você vem e me segue. E vai ter o tesouro no céu, né? Eu não vou te dar de volta o dinheiro, não. Não, né? Porque aí o vem e me segue, aí nós vamos começar a lidar com o verdadeiro reino, a verdadeira vida eterna que você começou a perguntar lá no início. Aí você me seguindo, a gente está pronto a caminhar juntos rumo à tua verdadeira questão. Hoje a gente vai ficar com essas questões, mas o que eu queria que a gente levasse é que o jovem rico somos nós. Que quem é o maior no reino de Deus está na gente o tempo todo. A gente continua com essa pulsão do quem é o maior aqui latente, está aqui dentro, está aqui, rondando a gente o tempo todo. A gente está lidando com essas questões constantemente, do quem é o maior, das questões do perdão. A gente contabiliza sim perdão, a gente faz negociações com perdão sim, a gente conta perdão, a gente continua contando. E essa vida eterna aqui, é isso aqui do jovem rico. E aí o texto termina, só para deixar claro, esse jovem se entristece muito. Diz que na hora que Jesus fala, é como se o cara olha e fica muito triste. O tempo fechou. E aí a questão que fica é, será que nós também não vamos ficar muito tristes quando a gente perceber que essas questões estão na gente? Né? Quer dizer, será que a gente abriu mão ou a gente continua, e como a gente falou no domingo passado, quais são os nossos tesouros? Qual é o meu tesouro? O meu tesouro está aonde? Eu ainda estou agarrado no quê? O que ainda é extremamente importante, bastante, para não me deixar livre para Deus? Hoje a gente fica só com as questões. Como um bom professor, ele não vai responder nada. A gente não responde. Vamos deixar uma pergunta para te pensar durante a semana que vem te falar a respeito. Tem problema ter bens se neles não estiver o seu coração? Não, a gente pode responder. Não, senão vai ser isso, pode. Tem problema ter bens se neles não estiver o seu coração. Ser rico, sendo que o seu coração não vai estar na riqueza. É fácil, teórico. Se ajuda, por exemplo, quando você ajuda uma coisa, tem alguma importância para você. Quanto mais você ajuda, maior a importância para você, senão você não ajuntaria, né? Quer ser rico para quê? E que essa riqueza pode ser intelectual, é uma especialização, meu doutorado, pode ser dinheiro, pode ser aparência, pode ser, quer dizer, olha onde que está o seu tesouro, e aí saberás onde está o teu coração, e por sua vez, quer dizer, tem tudo a ver com essa roda que nós estamos Deixa falando. outra pergunta. Quando a Keila falou assim, de agradar a Deus, até que ponto eu confio e amo verdadeiramente esse Deus que me ama e ponto? Que me ama em outros critérios, né? Até onde eu me sinto amado por esse Deus, que tem critérios que não são os meus. Porque quando eu fico nessa euforia de fazer algo, porque internamente existe uma não aceitação desse amor. Eu quero ser mais amado. Né? O esforço humano acontece muito isso. De eu ser aceito, né, por Deus. Uma vez eu estava procurando uma igreja, estava descontente com algumas igrejas, fui numa igreja e aí o pastor olhou para mim e falou, você é uma filha dileta de Deus. Gente, não existe diletantismo. O quê? Não existe diletantismo para Deus. Não existe, nós todos somos iguais. E aí isso me deixou, gente, eu adormeci umas 10 noites com esse negócio na cabeça. Mas não é responsabilidade, né? Que a gente tem diante da Bíblia de falar um negócio desse para alguém e de repente
ficamos com essas questões no domingo que vem, e é bom isso mesmo que a gente, e algumas outras questões que vocês tiveram, tragam para a gente discutir no domingo que vem. A gente vai continuar essa série. Eu vou trazer outras questões que foram feitas para Jesus, como o Caio fala, perguntas cretinas e respostas divinas.